Hello pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Suculentas da América. Eu sou a Lizzie e hoje eu estou aqui para convidar vocês a ver o meu vídeo de uma seleção de eônios que eu preparei para vocês verem, tá bom? Eu tô usando esse boné, pessoal, porque tá chovendo, eu achei que ia melhorar, mas só para não cair uns pinhos na cabeça. Gente, rapidamente, antes de eu mostrar os eônios para vocês, eu quero mandar um beijo para os meus inscritos de dois lugares muito bacanas. Um deles é Curitiba, no Paraná. Gente, um beijo! Na hora que eu vi o comentário, ai meu Deus, Curitiba, onde no inverno tem aqueles restaurantes maravilhosos com sopa à vontade. Ai, que saudade! E o outro beijo vai para Minas Gerais. Gente, ai que saudade daquele mercadão, aquelas comidas de bar. Ai, que delícia! Muito bom, muita saudade, tá bom? Quando vocês deixarem os comentários, não esqueça de dizer de onde vocês estão falando, tá bom? E então, bora? Vamos ver essa seleção de suculentas? Bora ver. Bom, pessoal, olha, o primeiro eônio que eu quero mostrar para vocês é esse aqui, tá? Eu já tive um deste antes, mas infelizmente eu tentei fazer a decapitação e acabei perdendo. É o Sunburst, tá? Ele ainda tá bem fechadinho, porque é de como ele veio. Ó, tá chovendo, tá, gente? Ó, ainda tem terra nele. E uma característica deste eônio é que ele é variegata. Então ele tem o verde no meio e ao lado, olha só, ele variegata, né? Por causa, né, do estresse, acaba ficando até um pouco rosado. É uma planta belíssima e chega a ficar com um bom tamanho. Esse meu aqui tá com, sei lá, uns 6 centímetros. Quando ele abrir, talvez fique a uns 8 ou mais. Vamos ver, né? É muito bonito, tá, gente? É o Sunburst. Aqui do ladinho, tá? Eles chegaram juntos, eu plantei eles juntos. Esse aqui é o Mardi Gras. Mardi Gras, ele tem essa coloração bem, sei lá, vinho, vermelho vivo, né? E também fica com essa variegação. Ele é muito bonito. Tá? Uma das características dos eônios é que eles têm, ó, as bordas das folhas assim, ó, serrilhadas. E eles não têm a folha muito grossas, tá? As folhas não são muito gordinhas. Eu acredito que essa característica deles assim da borda, tá, é que fazem com que eles absorvam água e umidade do ar, tá? Então por isso que a folha não precisa ser muito gordinha, ele não armazena tanta água dentro da folha, porque ele ele faz a absorção maior da umidade do ar através aqui dessa característica das folhas serrilhadas, tá bom, pessoal? Aqui já tenho dois, tá? Eu acho que vai dar um total de uns 12 mais ou menos. Este outro aqui, gente, é o gomerense. Ele não está muito estressado, tá? Porque tá chovendo muito aqui. Mas ele tem uma roseta bem bonita. Então, este eônio, ele é bastante simétrico. Ele também tem as folhinhas serrilhadas, né? Como vocês podem ver aqui, ó. Não sei se vocês estão conseguindo perceber. Ó, olha só aqui, ó. A folhinha dele também é serrilhada. Ele parece que é um pouquinho mais gordinho a folha dele, tá? Armazena um pouco mais de água. Tem uma roseta bem simétrica e as bordas, elas ficam rosadas. Ó, como vocês podem ver aqui, ó. Ele é verde e as bordas ficam bem rosadas. Como está chovendo muito, tá? Ele não está mostrando-se assim tão colorido como ele normalmente, né, pode ficar. Aqui a gente consegue perceber bem uma das características dos eônios. Eles crescem em formato de arvoreta. Olha só, tem aqui um caule central. E aí ele vai abrindo assim, ó, várias outras rosetas a partir deste caule. Vai formando uma árvorezinha, gente. Ó.
Deixa eu tirar do zoom aqui, vocês conseguem ver. Olha só, é uma árvorezinha perfeita, tá? Vai formando esse buquê ao lado da roseta central. E aí, se você quiser fazer a propagação, é só cortar uma dessas rosetas, replantar, né, que ela vai brotar. E aí você, né, quando ela tiver, né, já própria, né, forte o suficiente, ela vai começar a dar outros brotos e refazer, né, essa roseta, tá bom? Bom, esse aqui, pessoal, é o Aeonium Lilypad. Ele não tem o formato de arvoreta ainda, porque eu comprei as rosetinhas sem raiz, né? Então, ela já deve estar enraizada já, com certeza, pelo tempo, né, que ela tá aqui. E essa aqui, diferentemente, ela tem a folha um pouco mais gordinha, eu acho. E a folha não tem aquele serrilhado aqui na pontinha, porém é imperceptível, né, aos nossos olhos, mas se você tocar na folha, você vai perceber que ele é mais aveludado. Então, por isso que eu acho que ele não tem aquelas serrinhas aqui na ponta. Ele, nunca vi ele mais colorido, tá? Ele fica sempre verde, mas é uma roseta lindíssima, né? Uma roseta perfeita. Então, vale muito a pena ter esse Aeonium, tá? O Lilypad. Este aqui é o nosso querido kiwi, que eu acho que é um dos mais comuns, que fica com essa cor maravilhosa. Passou por problemas, né? Agora tá recuperado. Aqui perdeu as folhas com a chuva de granizo, né? Mas tá aqui, né? Vamos ver se ele se recupera. O ano passado eu tive esse mesmo kiwi aqui bem alto, tá? Como se fosse esse aqui. Tava bem formado a arvorezinha dele, né? Tanto que isso restou esse galho aqui. Mas eu tive que cortar ele todo e replantar, porque no inverno ele sofreu bastante. Inclusive, eu vou levantar uma polêmica aqui a respeito da dormência, tá? Porque nós sabemos que quando uma plantinha entra em dormência, ela faz isso que ela se fecha. Por exemplo, agora que eu estou no verão, ela estaria fechada, né, para não ter muito sol, esse sol não queimar e não tirar os nutrientes dela, toda, né, a reserva de água e tudo mais. E a gente vê que a planta está aqui toda aberta. A gente vê que este aqui também está todo aberto, tá? Vou mostrar um outro para vocês aqui, que é o Castelo Paivai. Ele também tá todo aberto. Esse aqui, gente, ele é bem pequenininho, tá? Ele é muito delicado. Agora que ele tá desenvolvendo. Então, uma plantinha que se está desenvolvendo, ela não pode estar assim em dormência. Assim como esse outro, que é pequenininho, mas já tá com uma arvorezinha e as outras, né, rosetinhas, ele também fica com as laterais bem vermelhinhas, né? E ó, esse aqui já tem o serrilhado, dá pra perceber, né? Ó, já tem mais aqui, ó, ele sai do meio da folha dele, ó, ele sai a outra rosetinha pra formar essas laterais. Como a gente pode ver aqui, eles estão todos bem abertos. Então, assim, eu estou no verão e eles não estão em dormência, tá? Visivelmente não estão em dormência. Já no inverno, eu percebo que eles perdem muito, ó, como tá aqui essas folhas, ó, é o que acontece muito com eles. Eles têm as folhas finas, olha só. Esse aqui é o Blushing Beauty, tá? Salvo engano, esse aqui é o Blushing Beauty. E olha só o que acontece com as folhas. Ele é normal, tá? Eles perdem muitas folhas assim, porque esse aqui ele tá no sol. E ele também é, olha só, gente, como ele é bem bonito. Ele é bem mais colorido, tá? A roseta dele. Olha que coisa linda. E ele já tá bem formadinho também, a roseta dele. E assim, o que eu percebo é que na época do inverno, eles perdem muito mais folhas.
porque fica mais seco e tal. Então, eles requerem um pouco mais de rega. E eu vou mostrar um outro para vocês, que eu não sei se esse aqui só está menor. Olha só, gente, olha bem para ele. Ele tem a folhinha no central verde com as bordas rosa. E quando as folhas, né, as outras folhas, olha, fica bem rosa. A parte de fora, né, acho que é onde não toma tanto sol, né, as folhas de baixo ficam mais verdes, onde toma o sol fica mais assim. Eu tenho esse outro, olha só, bem maior, tá? Eu não sei se é o mesmo e ele é só mais velho. Ele, olha só, as folhas dele também é rosa, só que olha só, no meio, ele é todo verde. Ele está pegando bastante sol, até mais que aquele outro ali. Olha só, a parte central dele, ó, tá somente verde. E quando você olha nas folhas aqui, ó, estão todas verdes, só nas pontinhas que vai ficar mais rosa. Inclusive mais rosa na parte de fora. Então, eu acho que não é o mesmo, apesar de serem bem parecidos, tá? Então, assim, se não for esse, o Blushing Beauty, aquele outro é, e aí eu não sei qual dos dois é qual e qual seria a outra identificação. Se alguém souber e quiser deixar aí nos comentários, eu vou ficar muito agradecida, tá legal? Bom, vamos para o próximo, que eu já falei do Castelo Vai-Vai, já falei desse aqui que é o Pinwheel. Este aqui, gente, olha só, esse aqui eu acho que ele é bem diferentinho. Olha só, gente, esse aqui é um pote de manteiga que eu pintei e tá todo esquisito assim. Olha só a arvorezinha dele, tá? Aqui, ó, tem vários galinhos de arvorezinha. E a rosetinha dele, gente, olha isso. É bem pequenininha. É muito delicado, muito delicado. E cresce bem lentamente. Olha só, dá pra ver bem que as folhinhas todas têm as penugenzinhas, né? Olha só, é uma gracinha, gente. É uma gracinha. Esse aqui é o Aeonium Irish Bouquet, tá? Esse minúsculozinho aqui. Eu acho que ele não é muito comum de se encontrar. Logo aqui eu tenho um que eu adquiri bem recentemente, gente, eu acredito que seja o Aeonium Black Rose, tá? Ele tá, ó, nesse vasinho minúsculozinho. Gente, ele é bem escuro mesmo. Olha isso, olha essa cor. Aqui dá pra ver bem, né, a lateral dele com as folhinhas serrilhadas e brilha. Olha só, que coisa espetacular, né, gente? Isso é um Aeonium, olha só, e vai virar uma arvorezinha. Não é muito fofo? Gente, eu fiquei encantada. Eu já tinha visto em fotos e tal, mas assim, ao vivo, eu me encantei com esse Aeonium. Pena que ele é pequenininho, né? Mas aí vamos acompanhar o crescimento dele. Gente, outro Aeonium pequenininho. Olha que fofuchinho, gente. Também chegou há pouco. Esse aqui é o Cedifolium. Gente, deixa eu dar um zoom aqui pra vocês verem. Ele ainda tá até meio sujinho de terra. Eu tô colocando ele hoje na chuvinha pela primeira vez. Gente, olha só que bonitinho que ele é. Ele é muito pequenininho, gente. Olha só o tamanho do meu dedo segurando uma rosetinha. Olha isso. E ele é rajadinho. Eles parecem um grãozinho de feijão, né? Verdinho e os rajadinhos de vermelho. A folhinha dele, eu acho que tá até assim, cheia de terra. Eu não consegui limpar direito, embora eu tenha passado o pincel, porque é também meio que aveludada, sabe? Por ele todo. Então, acho que só a chuva mesmo que vai fazer limpar. Bom, pessoal, e o último Aeonium dessa seleção que eu quero compartilhar com vocês é o Aeonium Nobile. Gente, ele parece uma gibiflora. Olha isso.
ele é muito grande, tá? Esse aqui é só uma roseta. Aqui embaixo, olha só o caule dele. E ali tá vindo, ó, vou mostrar aqui pra vocês, olha só. Tá começando a vir as outras rosetas laterais. Eu não sei que tamanho de vaso que eu vou ter que colocar essa criança. Aqui, gente, olha só, ele tá bem verdinho, ele tem aqui as bordas lisas, tá? Não tem serrilhado, não tem pruína, e ele fica rosado, bem rosadinho. Acredito que no inverno ele chega a ficar bem amarelão e essas bordas bem rosadas. Ele ficou aqui, gente, olha, bem machucado com a chuva de granizo. Ele tava todo intacto, lindão assim, tá? Mas infelizmente passou por essa coisa, né, dessa chuva e machucou bastante a folhinha dele, né? Mas, enfim, ele tá aqui, lindo, forte e vai continuar assim, tá bom, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado dessa seleção. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, deixe o comentário, tá? Fala pra mim qual foi o eônio que vocês conheceram, que vocês ainda não sabiam dele, qual foi o que você mais gostou, qual é o que você tem. Vamos bater um papo lá nos comentários, tá bom, pessoal? Um beijo, boas brotações, tchau!